na Madeira. Por aqui passam jovens de várias nacionalidades. São craques em computadores e também em tecnologias. Desenvolvem desde aplicações para telemóveis até software daquele que nós usamos em casa e muitas vezes nem sabemos que as patentes são madeirenses. As empresas que vêm cá recrutá-los são desde a Google, a Apple e muitas mais nesse mercado internacional. Começou Portugal em direto, boa tarde. A Madeira tem um Instituto de Tecnologia Inteligente que desenvolve jogos de computador, aplicações para telemóveis e software. Os clientes são grandes marcas nacionais e internacionais, desde a Samsung até a Apple, que vão até à ilha à caça de talentos. Até a Google já foi aí recrutar jovens, Bruna Melim. As cores, as notas, os riscos não estão aqui por acaso. Fazem parte de um projeto e um centro de inteligência na universidade mais jovem do país. Estamos na Madeira, na Universidade da Madeira, onde os projetos fazem parte de um espaço que é curioso, tem atraído muitos jovens e tem colocado também muitas destas pessoas nos mercados internacionais, nas maiores empresas de tecnologia. Dr. Nuno Nunes, quando falamos de MITI, estamos a falar do quê? O que é este projeto? O MITI é um Instituto de Inovação da Universidade da Madeira, que é uma parceria que vem, no fundo, antecipar uma nova tendência dos fundos europeus de tentar combinar o desenvolvimento regional com a importância da inovação e da investigação e desenvolvimento tecnológico. Portanto, é uma parceria entre a Universidade da Madeira e o Governo Regional num Instituto de Inovação que está centrado essencialmente em investigação em tecnologias interativas e também na formação graduada, portanto, formação de mestrado e doutoramento, também precisamente nesta área das tecnologias interativas. É muito mais do que olharmos para estas salas e vermos as pessoas sentadas à frente de um computador. Estão a desenvolver tecnologias, a trabalhar com empresas e com parcerias interessantes no mercado. Sim, nós temos parcerias, para além da parceria que deu origem ao Instituto, que é com a Carnegie Mellon, com a Universidade de Carnegie Mellon, na qual os nossos alunos passam um semestre, os alunos que fazem formação cá, é um dos centros, uma das universidades melhores do mundo na área de engenharia informática. Nós fazemos investigação na área da tecnologia, mas também fazemos investigação essencialmente sobre a forma como as pessoas trabalham com a tecnologia. E isto implica trazer pessoas da área da psicologia, da sociologia, antropologia e também do design, que é uma componente muito importante cada vez mais nas novas tecnologias, em particular as tecnologias móveis, com o fenómeno da Apple e não só, que tem levado a que as empresas que sabem investir e integrar melhor o design são normalmente as empresas que têm maior sucesso, e nós investigamos esses fenómenos todos, que são multidisciplinares. Estamos a falar de empresas de renome nacional que vêm à procura dos vossos trabalhos. Para as pessoas terem uma ideia, o que é que já está no mercado que foi feito aqui nesta universidade? Nós temos vários exemplos, desde empresas criadas por ex-alunos nossos. Temos uma empresa que ganhou capital europeu de cerca de mais de 2 milhões de euros a trabalhar na área do mercado financeiro, microbanca, que está sediada neste momento na Alemanha. Temos outras empresas que se têm baseado cá na Madeira, mas também temos parcerias com não só empresas de alta tecnologia a nível nacional importantes, como a CGI, a Nova Base, a OutSystems, a Critical Software. Portanto, já trabalhamos com muitas dessas empresas, mas essencialmente com empresas internacionais. Temos contactos com a Samsung, com muitas empresas, com a Microsoft, com a IBM. Isto para além dos nossos alunos estarem colocados em grandes empresas de renome internacional, desde a Facebook, a Apple, à Microsoft. Portanto, isto no fundo vem demonstrar que a investigação e a formação que nós estamos a fazer aqui no MITI, que muito poucas pessoas conhecem, em particular a nível nacional, é mais fácil, eu costumo dizer, trazer um aluno da China ou da Índia para cá do que trazer de Lisboa, do Porto ou de Coimbra, mas apesar disso nós temos tido muito sucesso, felizmente, na formação e na investigação que fazemos cá. A Disney também já esteve interessada em testar material aqui na Madeira? Sim, a Disney Research, que tem um laboratório de investigação em Carnegie Mellon, também já esteve interessada, em particular porque a Madeira funciona muito bem como, digamos, um laboratório vivo, onde se podem testar algumas tecnologias, porque é um espaço relativamente contido e tem algumas infraestruturas que podem ser interessantes, por exemplo, nesse caso era o parque temático. E, portanto, essas oportunidades vão surgindo. É fundamental, nós temos um corpo docente muito internacional, não só os alunos, mas temos cerca de 14 nacionalidades nos 20 doutorados que temos cá a colaborar em termos de investigação e de ensino, e isso abre-nos as portas e as redes para podermos atrair essas empresas.
Muito obrigada. A Dulce Pacheco também trabalha aqui no Instituto, conhece de perto estes alunos. Quem são? Vêm de toda a parte do mundo, na prática? Sim, é verdade, nós temos alunos de todo o mundo, portanto, como o professor Nuno referiu, não temos grande dificuldade em atrair chineses ou indianos para vir para cá para a Madeira. Portanto, nós temos alunos que vêm de toda a parte, já temos alunos das Filipinas, da Tailândia, de Espanha, para além de alguns portugueses que também temos. Aqui passa-se muitas horas em frente a um computador. Não estão a brincar, simplesmente a desenvolver novas tecnologias. Daqui a pouco, na segunda parte, já vamos perceber, afinal de contas, jogos e que tipo de software é que já desenvolveram estes alunos. O trabalho é de um semestre. Voltamos à Madeira, onde estamos a conhecer um Instituto de Tecnologia Inteligente e onde há sempre gente, dia e noite, à frente do computador para concretizar ideias e cumprir prazos. Os jogos são testados até ao limite, só saem do laboratório quando estão prontos a ser comprados. A projeção internacional já atrai alunos de todas as nacionalidades. Bruna Melim. O MITI, na Madeira, é basicamente um centro de tecnologia inteligente. Basicamente, aqui, os alunos desenvolvem uma espécie de software, jogos e muitas coisas que são compradas por empresas com renome nacional e internacional. No mercado está prestes a ser lançado mais um jogo, basicamente, Luís. Sim, que jogo é este? Bom, esse jogo é para o Museu da Casa da Luz, que fica no Funchal, e o objetivo do jogo é ensinar crianças pequenas a melhorar os seus hábitos energéticos. As pessoas vão jogar três jogos e depois a cada jogo tem uma história a falar sobre que tipo de energias nós temos aqui na Madeira e no fim existe uma lição moral a dizer que, pronto, apesar de termos todos esses recursos energéticos, nós temos que poupá-los. E é essa a mensagem que nós queremos transmitir aos mais pequenos. Isto parece muito simples, ouvi-lo falar e olhando para ali está tudo pronto. Isto é um trabalho muito difícil. É, e desafiante. Quer dizer, nós, como já disse, e bem, nós estamos num centro onde nós utilizamos muitas tecnologias e nós temos de estar sempre em par dessas, do mesmo. É desafiante. Também nós trabalhamos com pessoas a nível internacional, com formações diferentes e pronto. Não é? Tem colegas de toda a parte do mundo. Temos. Nós, por exemplo, nós temos um amigo que vem da Tailândia e pronto, não é? Cada um dá uma ideia, mas passam muitas horas em frente ao computador. Passamos. Nós temos uma metodologia de trabalho que é a primeira parte criativa, nós pensamos no conceito, tentamos ver se o conceito resulta e depois passamos à fase de protótipos, ou seja, temos pessoas que fazem os sons, temos pessoas que fazem a modelação 3D, as animações, programação e pronto, nós fazemos... E um jogo destes demora quanto tempo até ficar pronto? Bem, nós demoramos um semestre trabalhando dia e noite. É nesta sala que os sonhos se tornam realidade. São muitas horas, dia e noite, para pôr as ideias na prática. O Alejandro Machado está a desenvolver uma aplicação para telemóvel. É venezuelano e também está aqui a trabalhar há quanto tempo? Estou aqui desde janeiro deste ano. E o aplicativo que estamos a fazer é uma solução de tecnologia. O objetivo é estudar como é que as pessoas, a rotina das pessoas se relaciona com os seus comportamentos nas redes sociais, estudar isso para fazer algo que promova o seu bem-estar mental, que seja bom para ajudar as pessoas dessa maneira. Para que empresa é que está a trabalhar? A empresa é Wow Systems, é uma empresa madeirense, que é uma agência criativa, desenvolve também apps, já são reconhecidos pelo Apple, já tem... Tem aplicações na Apple Store? Tem aplicações na Apple Store, então estamos a trabalhar com elas para desenhar e para fazer esse conceito que temos aqui. No futuro, como é que vai ser? O que é que está a pensar? Onde é que pode ficar empregado? Pode ser nos Estados Unidos, pode ser aqui em Portugal ou na Europa. Ainda não tenho decidido, mas tem muitas possibilidades com este mestrado em Human Computer Interaction. Muitas coisas novas, muita inovação, muitas coisas podem se fazer com isso aí. Pode parecer uma aula de ginástica, mas a verdade é que é um jogo interativo. Este jogo está a ser desenvolvido para estar no aeroporto da Madeira dentro de alguns meses. Marco, afinal de contas, isto é para quem? Quem é que vai usá-lo?
Portanto, este jogo são para os turistas que estão a partir do aeroporto da Ilha da Madeira. O objetivo é que eles possam ter algum tipo de atividade física antes de entrarem no seu voo e também criar uma conexão com a Ilha da Madeira antes de eles partirem. Portanto, com este jogo pretendemos ter um impacto real na Ilha da Madeira e então as pessoas têm que guiar uma gota de água até um dos buracos onde estão as sementes e então com a gota de água o objetivo é regar as sementes e fazer crescer plantas. Portanto, dependendo dos buracos onde a gota de água vai cair, irão plantar 5, 3 ou 10 árvores, por exemplo. E depois nós temos uma parceria com a associação em que será responsável por plantar as árvores realmente na floresta da Ilha da Madeira. Este jogo foi mesmo encomendado pela gestora dos aeroportos? Sim, foi. O objetivo era também dar algum tempo de entretenimento aos passageiros enquanto esperam pelos seus voos e... Deram-vos liberdade criativa. O que é que eles pediram, basicamente? Sim, nós temos toda a liberdade que quiséssemos. Eles apenas queriam que desenvolvêssemos um projeto interativo para os turistas que estão a partir da Ilha da Madeira e deram-nos 2 objetivos, que seria comemorar o aniversário do aeroporto, que este ano eles comemoram 50 anos, ou então criar uma última ligação com os turistas, visto que o aeroporto é o último sítio que eles estão na ilha antes de partirem. Este jogo está ainda em fase de conclusão, mas quando estiver pronto vai poder ser usado pelos turistas e não só, pela porta de entrada e saída da Madeira, no aeroporto. Basicamente, aqui neste Instituto fala-se inglês, são várias as nacionalidades e a projeção é grande. Mais do que esta pequena ilha, a projeção mediática é internacional, desde grandes marcas até as empresas multinacionais que já sabem que aqui podem vir caçar talentos. Então, um bom exemplo. Muito obrigada, Bruna.